Gênesis capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 24 até o 34. Diz assim: Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Deus, eu peço que o Senhor nessa noite venha falar conosco. Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Nos revela a tua palavra, nos permita, Pai, enxergar além do que os nossos olhos naturais podem ver. Nos permita, Pai, entender, receber uma revelação da Tua palavra que a nossa mente humana não consegue compreender. Pai, nós queremos conhecer o Teu coração, não queremos apenas adquirir conhecimento nesta noite, mas queremos, Deus, mergulhar no Teu rio, queremos, Deus, conhecer um pouco mais do Teu coração, do caráter do Senhor, porque é isso que muda as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade neste lugar, nessa noite, Pai, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu seja apenas um instrumento do Senhor, boca do Senhor, neste lugar, nessa noite, para que pessoas e vidas sejam abençoadas. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre Esaú e Jacó. Os pais de Esaú e Jacó eram Isaque e Rebeca, e eles não podiam ter filhos. Rebeca, ela era estéril, até algo comum que nós vemos na Bíblia no Antigo Testamento. Várias mulheres, elas eram estéreis, não podiam ter filhos. Talvez algo comum naquela época, não sei o que acontecia com as mulheres, que muitas não podiam ter filhos, e Rebeca se encontrava nesta situação também. Ela não podia ter filhos, mas eles oram, quando Isaque se casa com Rebeca, eles oram a Deus, e eles pedem por filhos. Eles falam: Deus, nós queremos tanto constituir uma família, nós nos casamos agora. E Isaque tinha 40 anos quando eles se casam, e a Bíblia nos conta que a Rebeca vai conceber, ela vai ter os 2 filhos quando Isaque tem 70 anos. Eu não vou falar sobre isso, mas apenas um paralelo para nós percebermos na palavra de Deus o tempo que Deus faz as coisas. Quando a Bíblia conta que Isaque, ele ora a Deus, a Bíblia diz que Deus responde a Isaque, ele dá a resposta. Porém, essa resposta, para se concretizar, para acontecer na vida daquele casal, dura 20 anos. Ele tinha 40, e quando as crianças nasceram, Esaú e Jacó, ele tinha já 60 anos. 20 anos depois de eles pedirem para Deus, 20 anos depois de Deus ter dado uma resposta, então chega o dia do milagre. Então, talvez se você está esperando a 1, 2, 3, 4, 5, fique tranquilo, porque ainda está no prazo. O tempo de Deus, o reloginho de Deus é diferente do nosso tempo. O que nós precisamos fazer é confiar e acreditar que no tempo certo, aquilo que Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
E assim aconteceu na vida daquele casal. Deus foi fiel. Deus colocou no ventre daquela mulher 2 crianças, bênção dobrada. Eles pediram por um filho e Deus envia gêmeos. Esaú e Jacó estão no ventre ali de Rebeca. E aqueles meninos, eles nascem, na verdade eles já começam a guerrear dentro da barriga da mãe. A mãe fica sem entender e compreender aquilo que está acontecendo. Ela ora e fala com Deus e fala: o que está acontecendo? Porque eu estou à beira da morte. Esses meninos parecem que estão como lutando, guerreando aqui dentro do meu ventre. E Deus disse para ela: sim, mas é justamente isso que está acontecendo, porque dali sairão 2 povos diferentes, e eles vão, o mais velho vai servir o mais novo. E aquelas crianças, elas nascem, Esaú e Jacó. A Bíblia conta que Esaú, ele sai primeiro. Ele é o primogênito, ele é aquele que nasceu primeiro, talvez segundos antes de Jacó, talvez minutos, eu não sei, a Bíblia não diz, mas ele sai primeiro. E logo atrás vem Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. Me perdoe se nesta mensagem eu confundir alguma hora algum nome, porque tem uns 15 nomes que eu vou falar para vocês e talvez eu confunda. Desconsidere. Até agora eu não errei. Jacó sai agarrado no calcanhar de Esaú. E a Bíblia conta que aqueles meninos começam a crescer. A Bíblia conta que Esaú, ele era um homem queridinho do seu pai. Esaú era aquele menino que todo pai gostaria de ter um filho. Ele provavelmente era aquele garoto machão, aquele que saía para caça. A Bíblia conta que ele era caçador. A Bíblia conta que ele era peludo, ele era um macho, ele saía para caçar, ele fazia as coisas que os homens gostam de fazer. Talvez ele era um homem bruto, violento, e ele caçava, e o pai o admirava muito, porque ele ia caçar e trazia animais, e fazia uma comida, fazia um cozido para o seu pai, e o pai se agradava de Esaú. O pai gostava, amava mais Esaú do que a Jacó, mas o contrário de Esaú, a Bíblia conta que Rebeca, a mãe dos meninos, ela amava mais Jacó. Por quê? Jacó era o garoto pacato, Jacó era aquele que ficava em casa, aquele que fazia companhia para sua mãe. Se fosse nos dias de hoje, era aquele que ficava para assistir a novela das 8 com a mãe, ajudava a mãe a fazer janta quando o papai chegasse do trabalho, ficava ali em casa, ajudava no serviço de casa, limpava. Então a Bíblia conta que a mãe amava mais a Jacó do que a Esaú. E aqui já começa, queridos, um grande problema na família. Aqui já começa um sério problema, na verdade, que depois vai trazer outros problemas gigantescos. Essa confusão já traz uma intriga. E a Bíblia nos conta nessa história que eu li aqui em Gênesis, que certo dia Esaú, ele sai para caçar, e ele não consegue caçar nada, e ele volta da caça, e ele está morto de fome, ele está com muita fome. Então ele pede para o seu irmão Jacó dar a ele um cozido, dar a ele um prato de comida, dar a ele um prato de lentilha. Ele estava faminto, ele estava com fome, ele tinha necessidade de comer alguma coisa. Jacó, esperto, Jacó olhava para Esaú e via que Esaú se destacava. Jacó olhava para Esaú e falava: puxa, ele é o primogênito, ele vai ser o maior, ele vai ser o mais abençoado, ele tem o favor do meu pai. E ali ele enxerga uma oportunidade de crescer na vida, de avançar na vida. Então ele sugere a seu irmão e diz: tudo bem, eu te dou um prato de comida, eu faço aqui para você, eu te entrego, mas você tem que me entregar a primogenitura. Agora, para nós entendermos um pouquinho só o que isso significava naqueles tempos, porque nos dias de hoje, para nós não significa tanto assim ser o primogênito. Você não tem uma bênção maior sobre a sua vida, porque eu sou o primogênito e o outro não é, o outro foi o segundo que nasceu, não tem. Mas naquele tempo haviam algumas bênçãos, havia uma responsabilidade sobre a vida do primogênito. Aqui eu falei 3 coisas. O primogênito, ele tinha porção dobrada. O que é porção dobrada? Toda a herança de seu pai, tudo aquilo que o seu pai tinha, quando o seu pai morresse, o primogênito tinha 2 vezes mais do que os outros irmãos.
Isaac era um homem muito rico, Deus abençoou a vida de Isaac, Deus prosperou a vida de Isaac. Com a morte de Isaac, provavelmente o primogênito não precisaria fazer mais nada na vida. É a mesma coisa que você ter um papai bilionário e ele colocar lá no papel, dizendo assim: olha, para o meu primogênito, para o mais velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 70%, 80% para ele, e aí 25%, só 30% eu vou deixar para o meu segundo filho. Então, existia algo muito especial, uma porção dobrada sobre o primogênito, a vida do primogênito, sobre a vida de Esaú. Primogênito significa que na ausência do pai, o primogênito ganhava liderança na família. Ele era responsável por sua família, por seu clã, na ausência de seu pai. Se o seu pai morresse, o líder a partir daquele dia seria o primogênito, o mais velho da família. E também existia uma responsabilidade espiritual que caía sobre o primogênito. Então aqui 3 coisas importantes. Fala sobre uma bênção financeira, fala sobre uma bênção social de influência no meio das pessoas, e fala sobre uma bênção espiritual, a responsabilidade que era derramada sobre o primogênito. Esaú, ele tinha isso sobre a vida dele. Esaú, ele tinha muitas coisas boas, ele era um homem valente, ele era um homem trabalhador, ele saía à caça, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, ele tinha a bênção da primogenitura, mas a Bíblia conta que ele troca essa bênção por um prato de comida. Eu gostaria de observar e olhar algumas coisas no caráter de Esaú com vocês, lendo essa história, analisarmos algumas coisas que eu vejo que foram também um problema na vida dele. Eu escrevi assim: vamos analisar o caráter de Esaú, afinal o que nos levará a completar a carreira que Deus tem para as nossas vidas, não é o quão bom nós somos, e sim o quão fiel nós somos com aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Novamente, não se esqueça disso, não é o quão bom você é, não é o quão inteligente você é, não é o quão forte você é que vai te levar no lugar aonde Deus sonhou que você estivesse. O que vai te levar a este lugar é a tua fidelidade, é o caráter, é o dia a dia, é como você se mantém, você obedece dia a dia a palavra de Deus, é isso que vai te levar no lugar aonde Deus tem preparado para a sua vida. Eu vejo em Esaú um homem com o ego lá em cima. Eu vejo Esaú um homem bonito, eu vejo Esaú um homem forte, eu vejo Esaú um homem que o pai o admirava, então talvez por isso ele achava que ele era o todo-poderoso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, existe um sério problema com as pessoas que acham que são boas demais, porque quando nós achamos que somos bons demais, é perigoso que a gente se esqueça de Deus, coloque Deus de lado, porque a gente se garante sozinho. Mas como é bom quando nós sabemos que dependemos de Deus, que precisamos de Deus, que não somos tão bons assim, e nós percebemos isso nessa história. Por quê? A partir do momento que Esaú, ele declara ali que ele prefere o prato de comida ao invés da primogenitura sobre a vida dele, basicamente ele está dizendo assim: olha, eu não preciso da bênção de Deus sobre a minha vida, isso aqui é bobagem, esse contrato, essa mão aqui que nós chacoalhamos, nós fechamos um acordo aqui. Esaú, ele se achava acima do acordo, ele achava que aquilo ali não afetaria em nada na vida dele. Afinal, eu sou muito bom, afinal eu sou um homem trabalhador, afinal eu saio à caça, afinal eu sou querido do meu pai, afinal o meu pai me ama mais do que o meu irmão, não vai ser isso que vai mudar a minha vida. Olha, eu sou bom, eu vai dar certo na minha vida, as coisas vão dar certo. E muitas vezes o problema nas nossas vidas é este: quando a gente acha que a gente não precisa de Deus nas coisas, quando a gente acha que a gente pode resolver os nossos problemas sozinhos. Aqui, um problema que eu vejo na vida de Esaú foi esse: ele não deu importância, porque ele achava que ele não precisava daquilo. A partir do momento que nós trocarmos, querido, as coisas dessa vida, a inteligência humana pela sabedoria de Deus, a unção pela boa performance em um púlpito, a capacidade
de enriquecer e não a bênção de Deus, a momento que nós quisermos o favor dos homens, trocarmos pelo favor de Deus, nós estamos perdidos. É o começo, na verdade, da nossa queda. Nós precisamos ter a consciência de que nada podemos fazer sem Deus, se Deus não permitir, se Deus não nos abençoar. Nós não podemos avançar sem Deus, porque certamente nós vamos quebrar a cara, certamente nós vamos chorar, certamente nós vamos ter problemas. Muitas vezes começamos fazendo as coisas que fazemos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas em alguns momentos nas nossas vidas, talvez quando a gente vai aprimorando, a gente vai ficando bom, a gente se esquece que nós precisamos de Deus, a gente se esquece que precisamos de Deus lá no nosso trabalho. Não, agora eu sou um homem muito intelectual, eu sei dos negócios, eu sei fazer acontecer. Deus, na verdade, não preciso nem que o Senhor toque no meu negócio. Aí começa o grande problema, quando nós começamos a colocar as coisas e deixar Deus de lado. Mesma coisa para mim, queridos, uma boa performance, eu posso aqui preparar um bom sermão, eu posso ser um bom comunicador, estudar para isso, mas que perigo no momento onde eu me esquecer que a unção de Deus sobre a minha vida é o que mais importa, é a unção de Deus na minha vida, que vai mudar a vida das pessoas que estão sentadas me ouvindo. Eu, quando falo isso, eu me lembro muito bem. Meu pai conta uma história de uma professora que ele teve no seminário bíblico. Ele fala que ela era uma senhorinha bem idosa, não sei, talvez 80 e poucos anos, e ela não era a melhor pessoa em performance, ela não sabia muito bem dar aula. Na verdade, ele falou que ela chegava na sala de aula, fazia uma oração e ela pegava a apostila dela e ela abria a apostila dela, que ela já havia feito todas as anotações, e ela simplesmente lia aquela apostila. E meu pai diz que aquela aula foi a melhor aula que eles tiveram no seminário. Ele fala que quando eles saíam daquela aula daquela senhora, o coração deles estavam abrasados, eles saíam daquele lugar com o desejo de buscarem a Deus. A grande realidade é que muitas vezes nós invertemos os valores, nós damos importância mais para as coisas terrestres aqui dessa terra do que para Deus. Nós damos mais importância em agradar o homem do que agradarmos a Deus. Nós damos mais importância em ser bem sucedido aos olhos dos homens do que ser bem sucedido aos olhos de Deus. E aí é onde começa o nosso problema, e foi isso que aconteceu com Esaú. Uma necessidade, ele tinha uma necessidade naquele momento, uma necessidade física, e ele decide trocar as coisas dessa terra, ele decide trocar a presença de Deus, ele decide trocar a sua primogenitura, a bênção que Deus tinha reservado e preparado para ele, simplesmente por um prato de comida. Aqui pode parecer bobo, um prato de comida, mas na verdade nas nossas vidas, em muitas ocasiões e situações, é isso que acontece conosco. Quantos de nós já trocamos a presença de Deus por alguma coisa? Quantos de nós, em um momento de decisão, puxa, será que eu ganho um pouco mais de dinheiro? Ou será que eu obedeço a Deus e faço o que é certo? Será que eu sou fiel ali enquanto ninguém está vendo? Ou será que mesmo aqui, quando ninguém me vê, eu continuo sendo fiel? Querido, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Esaú, ele prefere saciar o seu estômago, matar a sua fome ali naquele momento, e perde a bênção da primogenitura. E muitos têm perdido aquilo que Deus tem para a vida deles por causa de coisas momentâneas, por causa de prazeres da vida. Agora eu vejo algumas coisas na vida de Esaú, características de Esaú que fizeram ele cair e perder essa bênção. Uma delas, ele era imediatista, e é um problema que assola as nossas vidas nos dias de hoje. Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. A gente faz uma oração hoje e a gente quer que Deus nos responda amanhã. Se Ele não responde amanhã, a gente fica chateado. A gente abre um negócio hoje, a gente quer que amanhã o negócio esteja explodindo, porque nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí, quando isso não acontece, surgem as propostas de pegar um caminho mais curto, de fazer uma coisa que não é tão certo assim, porque puxa, no mundo dos negócios é assim, se você realmente fizer o que é certo ali, você não vai para frente, você não prospera. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é dono do ouro e da prata, Ele exalta, Ele abate aquele que Ele quer. Por isso, você precisa estar preocupado não em agradar a homens, em não viver de acordo com as
leis que regem este lugar aqui, mas nós precisamos estar de acordo com as leis que estão escritas na palavra de Deus, e quando nós fizermos isso, Deus certamente vai abençoar as nossas vidas. Ele era imediatista, ele chega com fome, eu estou com fome, não quero saber. Ele podia muito bem ter falado, bom, não, de jeito algum, de forma alguma, eu não vou trocar a bênção que está sobre a minha vida por causa de 15 minutos, por causa de 20, por causa de meia hora. Peraí, eu vou lá cozinhar e eu vou preparar algo para eu comer. Mas ele é imediatista, ele quer naquela hora. Ele provavelmente um menino mimado, e muitas vezes nós somos mimados nas nossas vidas. É assim que a gente age, a gente bate os nossos pés e fica bravinho, e vira as costas para Deus, e aí decide fazer o que é errado, decide sair do centro da vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma conta muito alta que vai chegar para nós lá em casa, se nós fizermos isso. Eu coloquei aqui segundo, ele era mimado, eu quero porque eu quero na hora que eu quero. Queridos, nem tudo que nós queremos vai acontecer na hora que a gente quer nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos entender que Deus, Ele conhece e sabe de todas as coisas. Quando Deus não nos dá algo, quando Ele priva as nossas vidas de alguma coisa, é porque é o melhor para nós, porque talvez para nós aquilo que fosse uma bênção, na verdade Deus está enxergando que aquilo iria destruir as nossas vidas, na verdade Deus está vendo que aquilo iria destruir o nosso casamento, na verdade Deus está vendo que traria problemas dentro da nossa casa. Então Deus diz, não é o momento, você precisa ainda crescer um pouco mais para prosperar. Não, calma, não é o momento, é para você avançar, para eu te abençoar no seu ministério, para eu te tornar uma pessoa influência, para pegar a minha palavra. Calma, não é o tempo, eu preciso forjar do seu caráter, você não está pronto. Nós precisamos entender que quando nas nossas vidas não acontece aquilo que nós achamos que Deus vai fazer no tempo que a gente acha, é porque na verdade Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando. Esaú, ele foi carnal. Havia uma necessidade em seu corpo, e ele não soube discernir naquele momento que aquilo na verdade era algo muito mais sério. Olha o que diz Romanos 8:6, porque o penhor, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Então quando nós inclinamos para a carne, quando nós inclinamos os nossos desejos da carne, quando nós cedemos, quando nós obedecemos às nossas vontades, porque nós somos humanos, nós temos um corpo, e a nossa carne, o nosso corpo, queridos, ele não é convertido. O nosso corpo, ele quer fazer o que é errado, o nosso corpo quer fazer tudo de errado. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. E aqui está dizendo, olha, se você se inclinar para a carne, é a morte que você vai encontrar, mas se você se inclinar para o espírito, você vai encontrar vida e paz. E Esaú, ele não, naquele momento, ele não inclinou para o espírito, ele foi carnal, ele simplesmente quis satisfazer os desejos da sua carne. Mas ele estava com fome, que não interessa, mas ele não iria morrer por causa de meia hora, ele não iria morrer por causa de 50 minutos. Querido, deixa eu te dizer, você não vai morrer, as tentações que estão à sua frente, as inclinações da sua carne, você não vai morrer, você pode ficar desesperado, mas se você inclinar para o Espírito, a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que é para a vida e para a paz. Você vai ter vida na sua vida, você vai ter paz na sua vida. Por isso decida, querido, não seja carnal, não simplesmente obedeça aos desejos da sua carne, mas na verdade nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Todos os dias eu mato essa carne velha, todos os dias. Todos os dias eu me levanto bem cedo de manhã, e algumas vezes a carne diz assim, não, fica deitadinho, dorme mais um pouco. Mas eu fiz um contrato com Deus de que todas as manhãs, as minhas manhãs seriam de Deus. Então todas as manhãs eu me levanto e eu desço para o meu escritório, meu copo de café, e eu fico ali 3, 4 horas, todas as manhãs, todos os dias. Pode perguntar para minha esposa, não tem um dia, não houve um dia este ano que eu não fiz isso. Viajamos de férias, nas férias, 7 horas da manhã lá estava eu, as meninas dormindo, descansando, e eu estava lá com a minha Bíblia aberta, meu tempo com Deus.
A minha carne muitas vezes não quer, queridos. Muitas vezes a minha carne diz, não, dorme mais um pouco. Não, as férias estão aí. Quando nós começamos a abrir concessão para a carne, atender os desejos da nossa carne, nós vamos colher morte, é o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Mais um ponto que eu vejo aqui, Esaú, ele foi egoísta, queridos. Ele pensou no seu próprio umbigo, ele pensou na sua fome apenas. Será que ele não sabia das promessas de Deus sobre a vida de Abraão, de Isaac? Será que ele não sabia que Deus havia dito, olha, eu abençoarei esta geração, os filhos dos teus filhos, dos filhos? Ele não sabia que existia uma bênção de Deus sobre a vida deles. Ele não sabia que através da vida dele, Deus queria fazer grandes coisas. Na verdade, através da linhagem deles, Deus enviaria o Messias. Ele não sabia disso. Mas ele foi egoísta, ele pensou nele mesmo. E muitos problemas nas nossas vidas começam quando nós somos egoístas. Nós não pensamos na outra pessoa. Muitas pessoas têm problemas nos relacionamentos porque elas são egoístas. Elas pensam nelas. O que é bom para mim? O que vai me deixar satisfeito? O que vai me deixar feliz? Eu quero para mim, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, eu quero para mim, o dinheiro eu quero para mim. E nós vemos isso, ele se preocupou com ele e com mais nada. Ele não estava preocupado com a família, ele não estava preocupado em entristecer o coração do pai, ele não estava preocupado o que será que vai acontecer nas próximas gerações, os meus filhos, o que isso vai causar. Eu vejo que ele foi um homem imediatista, mimado, carnal e egoísta. Agora, Esaú, ele só vende a sua primogenitura porque havia alguém para comprar. Se não tivesse ninguém para comprar, ele não vendia. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. A todo momento nas nossas vidas, tem demônios, tem pessoas querendo comprar a nossa primogenitura, querendo roubar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você acredita que você não nasceu por acaso, que Deus tem algo especial para a sua vida? Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem sonhos espetaculares para fazer na sua vida? Ao mesmo tempo que Deus tem coisas boas, aqui existem também existe o diabo e os demônios. Eles estão por todos os lados tentando roubar, tentando comprar, tentando pegar sua bênção. Ele sabe, ele começa a perceber que os caminhos que você está dando na direção de Deus, ele começa a perceber aonde Deus está querendo te levar. Ele não conhece a mente de Deus, mas ele começa a perceber, ele começa a analisar a sua vida, ele começa a ver por onde Deus está te levando. Então o diabo, ele quer roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo, ele quer roubar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Tenha certeza disso, querido. Não ache que você está vivendo a sua vida e que está tudo bem. Qualquer escolha que você fizer, está tudo certo. O diabo está atrás de você. E talvez tenha um novo convertido aqui, uma pessoa que chegou a primeira vez, você está, ai meu Deus, que medo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo, ele não pode nos vencer, queridos. Ele só pode vencer se você deixar que ele te vença. Ele só pode te vencer se você deixar, se você abrir uma porta, se você vender, se você fizer como Esaú, olha, está aqui, eu não me importo. Se você abrir mão da presença de Deus em primeiro lugar na sua vida e trocar e abrir concessão por qualquer outra coisa, aí sim o diabo vai entrar na sua vida. Ele vai destruir a sua vida, ele vai destruir a sua casa. O preço é muito alto. Esaú, através da sua atitude, ele rejeita Deus. E rejeitar a Deus, querido, é algo muito sério. Olha o que diz lá em Hebreus, olha as palavras que o escritor de Hebreus, através do Espírito Santo, escreve lá em Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 14 e 17, fala sobre a exortação, a paz e a pureza. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro e profano, como foi Esaú, o qual por um
repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha só, aqui em Hebreus a Bíblia chama Esaú de impuro, chama Esaú de profano. A origem da palavra profano vem do latim, de pro, que é anti, e fanum, que é templo, antitemplo. É tudo que transgride as regras sagradas. Profano é aquilo que se torna contrário a respeito devido às coisas divinas, aquele que rejeita as coisas de Deus. E aqui nós encontramos o grande problema de Esaú, ele rejeitou a Deus. Aqui, o problema maior de Esaú não foi simplesmente o pecado, um erro, mas ele rejeitou o que Deus tinha para a vida dele, porque nós vemos também na história que Jacó ele peca, Jacó ele erra também, Jacó ele engana, já diz o nome dele, suplantador. Ele enganou o seu irmão, ele foi oportunista, ele quis roubar a primogenitura num momento de fragilidade do seu irmão. Ele pecou, ele errou, ele não foi justo, ele não foi honesto. Mas aqui a Bíblia nos diz algo sobre Esaú, e eu vejo que não foi apenas porque Esaú, ele pisou na bola, ele errou, mas Esaú, ele simplesmente rejeitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele disse: não, eu prefiro satisfazer a minha vontade do que obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu prefiro fazer isso que eu estou sentindo agora na minha carne, do que atender esse chamado que Deus tem para a minha vida, esse presente que Deus derramou sobre a minha vida. Não vou entrar nisso, mas aqui nós encontramos um dos textos que os calvinistas gostam, que eles usam para defender a predestinação. O que é predestinação? Predestinação. Eles acreditam que Deus predestinou as pessoas. Ele já determinou, já sabe não porque ele sabe por causa da presciência de Deus, mas ele já determinou quem vai para o inferno, quem vai para o céu, predestinação. Lá em Romanos 9, nos versículos 13 a 16, diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E eles usam estes textos. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Queridos, eu não acredito, baseado no caráter de Deus, que Deus predestinou Esaú para a morte. Não acredito nisso. Na verdade, tudo que está dizendo aqui, eu concordo com isso. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ok, que diremos, pois? Há injustiça na parte de Deus? De forma alguma, de modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Sim, Deus faz o que ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Sim, ele pode fazer aquilo que ele quer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usa de usar Deus da sua misericórdia. É claro, nós sabemos que não é por nossa causa. Nós sabemos que é pela misericórdia de Deus, nós sabemos que é pela graça de Deus, não é pelo que fazemos, não é pela corrida, não é pelo que concretizamos nessa vida. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, e nós já sabemos disso. Nós apenas somos salvos porque Deus é um Deus grande em misericórdia, e a graça dele alcança as nossas vidas, e não é baseado naquilo que nós fazemos, porque senão nós estávamos perdidos. Agora, Deus ele rejeita por rejeitar, diz que ele rejeita Esaú, simplesmente porque ele é um Deus ruim, ele é um Deus mau, ele fica com birra. Não, ele é bom, ele rejeita quem não se arrepende, e quem o rejeita também. Olha o que diz lá em Salmo 51:17: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado
e arrependido jamais será o quê? Desprezado por Deus. Então aqui em Salmo, a palavra de Deus está dizendo que jamais um coração arrependido, um coração quebrantado, jamais será desprezado por Deus. Então, aquele que foi desprezado por Deus é porque não houve arrependimento, porque não houve quebrantamento no seu coração. E nós temos uma história que se encaixa muito bem dentro deste contexto, que é a história do rei Saul. Deus ungiu Saul para ser rei daquela nação. Ele envia um profeta e manda: derrama lá o óleo sobre a cabeça de Saul, unge aquele homem rei. Saul é ungido rei, começa a reinar, Deus começa a abençoar, e muitas coisas acontecem, ele cresce, Deus prospera, muitas bênçãos, coisas boas, e chega num determinado momento que Deus vem e dá uma ordem a Saul e diz assim: olha, você vai subir a Amaleque, você vai guerrear contra os amalequitas, e você vai fazer o seguinte: você vai chegar lá, e você vai destruir todo aquele povo, você vai matar todas as pessoas naquele lugar, você vai matar todos os animais, e você vai retornar para o lugar onde vocês estão, e eu vou abençoar a vida de vocês. O que aquele povo fez? Saul com o seu exército, eles sobem, eles vão até lá os amalequitas, e eles guerreiam contra os amalequitas, e eles matam quase todos os amalequitas. Eles preservam a vida de Agag, que era rei daquele lugar. Eles não matam Agag, eles descem, trazem de volta Agag, e também a Bíblia conta que eles trazem de volta alguns animais com eles. Na verdade, Saul desobedece a ordem que Deus havia dado para ele. E aí Deus vem e dá uma mensagem ao profeta Samuel e diz assim: vai lá e dá uma mensagem para Saul. E diz assim, 1 Samuel, no capítulo 15, dos versículos 22 a 30. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Porque Saul começou a dar desculpa. Saul começou a dizer assim: não, mas sabe o que é? Que eu trouxe uns animais porque eu ia sacrificar para o nosso Senhor, eu ia oferecer holocausto, eu ia fazer sacrifício. E aí o profeta Samuel responde para Saul dizendo assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Uma pausa aqui, queridos. Você percebe que da mesma forma que Deus havia ungido aquele homem rei, Deus também o rejeita. Mas na verdade Deus o rejeita não antes. Na verdade Deus rejeita a partir do momento que Saul rejeita Deus. Ele decide não obedecer à voz de Deus, ele decide não obedecer à palavra de Deus. E é muito claro aqui, em vários lugares na palavra de Deus nos mostra de que quando nós rejeitamos, nós seremos rejeitados. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela sua orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Bem, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Queridos, aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não acredito no arrependimento de Saul neste momento, e nós percebemos isso. Olha, ele na verdade estava preocupado mais com a reputação. Olha o que diz aqui no versículo 30, pequei, parece que ele está arrependido. Puxa, caíram lágrimas dos olhos dele. Olha, eu me arrependi, eu pequei, eu errei contra o Senhor. Mas logo depois disso, ele já diz assim: porém agora, olha, tá bom, agora faz o seguinte. Ele diz assim: honra-me, porém, agora diante dos anciãos e do meu povo.
Na verdade, ele estava mais preocupado com as outras coisas do que com o perdão de Deus na vida dele. Ele estava preocupado com as coisas materiais, ele estava preocupado com os relacionamentos, ele estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar ao seu respeito. Olha, me leva, me honra a minha vida diante das pessoas, leva. Aí nós percebemos que aquele homem não havia se arrependido de verdade, e por isso aqui Deus o rejeita, porque quando nós não temos arrependimento, quando nós não nos arrependemos, queridos, não há nada que Deus possa fazer com uma pessoa que não se arrepende, não há nada que Deus possa fazer com uma pessoa que não quebranta o seu coração e reconhece que ela errou, reconhece que ela pisou na bola. E eu vejo isso na vida de Esaú. Ele endureceu o coração. Agora, do outro lado da história, tem Jacó, que pecou muitas vezes, que errou, que fez coisas que não deveriam ter feito. E ao olharmos a vida de Jacó, a gente até é tentado achar que, puxa, olha, então beleza, é tudo bem de pecar, porque Jacó pecou, Jacó fez um monte de coisa errada e ganhou a primogenitura, Deus abençoou a vida dele. Quando a gente fala em patriarcas, é o nome de Jacó que a gente fala, do pai Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né? E o nome de Jacó é lembrado, mesmo com tantos erros. Então, puxa, que bacana, a palavra terminou, estou indo embora agora, porque eu vou fazer o que eu quero, e mesmo assim, Deus vai abençoar a minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa é, o erro sempre traz separação, o erro sempre traz separação. Depois daquele momento, depois, na verdade, que a primeira porta foi aberta, quando Jacó compra a primogenitura de Esaú, depois, um pouco mais à frente, nós vemos que o pai Isaac está muito velhinho, e ele chama o seu filho Esaú para abençoar a vida dele, dizer: olha filho, daqui a pouco eu vou morrer, então eu quero abençoar a sua vida, faz o seguinte, caça um animal bem gostoso, faça um cozido para mim, que eu vou colocar a minha mão na sua coxa e vou abençoar a sua vida. A Bíblia conta que Rebeca, ela ouve o papo, e ela gostava mais de Jacó, ela vai e conta a Jacó, fala: vamos fazer um plano. Você vai, prepara uma comida para o seu pai, você forra o seu corpo com pele de animal, porque Esaú era bem peludo, coloca as roupas do seu irmão, porque você vai ficar com o cheiro dele, você vai até o seu pai, leva uma comida, ele já não está enxergando muito bem, e aí você dá para ele a comida, ele vai passar a mão em você, vai sentir os pelos, ele vai achar que é Esaú, ele vai te abençoar. Jacó faz isso. O pai desconfia um pouco, fala: olha, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas o pai acredita ali e abençoa a vida de Jacó. Depois que Esaú chega com a comida do pai pronta para receber a bênção que ele tanto queria, o pai se assusta, e a Bíblia diz que o pai se estremece inteiro e diz assim: mas como assim? Não foi você que veio ainda há pouco para me pedir a bênção? Ele diz: não pai, não fui eu. Então naquele momento eles percebem que Jacó havia tramado algo e roubado a bênção que Isaac tinha para Esaú. E Jacó pega e rouba isso. Esaú, a Bíblia conta que fica furioso, ele quer matar o seu irmão. Então a partir daquele momento, há uma separação. Jacó, ele tem que fugir. A mãe de Jacó fala para ele: olha, foge, vai embora para a casa do seu tio. Jacó, ele pega e ele vai embora. E queridos, sempre o erro nas nossas vidas traz separação, seja nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, seja no nosso relacionamento conjugal, dentro da nossa casa. O pecado, o erro traz separação. Pessoas estão se separando por causa de pecados. O pecado sempre traz separação no meio dos negócios, nas empresas. O pecado, o erro, a mentira, o engano, ser injusto, não ser honesto, traz separação. A separação sempre traz sofrimento. Parece que a conta muitas vezes não vai chegar, mas deixa eu dizer uma coisa: a conta sempre chega. Aquilo que a gente planta é um princípio, queridos, na palavra de Deus. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher certamente. Acredite você, Deus está vendo tudo aquilo que você faz, tudo que você faz, tudo que você fala. É uma semente que você lança, e lá na frente vai trazer frutos. E a gente percebe que Jacó, ele colhe algumas coisas, ele sai e vai embora. Ele se apaixona por Raquel, ele conhece Raquel, ele se apaixona por Raquel, e ele pede a Labão: me deixa casar com a sua filha. Labão diz: ok. Ele sugere: olha, eu vou trabalhar para você por 7 anos, e aí você me dá sua filha em casamento. E Jacó faz isso, trabalha duros 7 anos para conquistar a filha de Labão.
Ele está lá há 7 anos, chega no dia que ele conquista Labão, fala, ok, eu vou te dar minha filha, e dá a filha para ele, e ela está com véu, e ele vai para a noite de núpcias, feliz da vida, e quando ele acorda no dia seguinte, ele abre os olhos direito, e está com remela no olho, ele limpa de novo o olho, e ele não está enxergando muito bem, uau, Raquel parece que está parecido demais com Lia, e quando ele percebe, olha, ele dormiu com Lia, a irmã de Raquel, ele fica indignado com aquilo, e Labão, na verdade, engana Jacó, aquilo que Jacó havia plantado, Jacó enganador, suplantador, aquilo que ele plantou, ele colheu na vida dele, então Labão engana ele se casa com Lia, e aí Labão diz, não, mas é o costume aqui, eu não posso dar a filha mais nova, primeiro a mais velha tem que se casar, então se você quiser, agora, depois você pode se casar com Raquel também, e sugere mais 7 anos de trabalho. Perceba que a conta está chegando. Perceba que ao longo desse período, é claro, nós temos um Deus bom, um Deus maravilhoso, mesmo com o erro, Deus abençoa. A gente percebe que ali, quando Jacó está na terra de Labão, Deus o prospera, Deus faz grande ali naquele lugar, os bois, o gado aumentam de tal forma que Labão não quer deixar Jacó embora, porque ele percebe que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Deus continua abençoando e ele faz isso conosco também, mas não se esqueça que as consequências vão chegar. 14 anos de muito trabalho para conseguir se casar com aquela mulher que ele desejava. A Bíblia conta que mais 6, depois trabalhando para o seu sogro, ele fica 20 anos trabalhando, um longo período. E talvez você está colhendo algo que você plantou lá atrás, que você nem deu tanta importância assim. Bobeira. E você não compreende o que está acontecendo na sua casa. Você não compreende o que está acontecendo na sua relação com a sua esposa. Você não compreende o que está acontecendo nos seus negócios. Pecadinho lá, passou, eu nem me lembro mais, mas você não se lembra mais, a consequência vai vir mesmo você não lembrando, querido. Jacó, ele paga uma conta bem alta aqui. Passa 20 anos e aí Deus fala com Jacó e diz, olha, agora é tempo de você voltar. E aqui, queridos, aqui é onde eu realmente vejo Jacó, um homem de Deus. Porque o difícil é a volta. Porque o difícil é se humilhar. Porque o difícil é negar a sua vontade. Porque o difícil é reconhecer e dizer assim, eu errei, cara. Eu preciso consertar. Mas já passou tanto tempo, Deus, foram 20 anos, meu irmão já esqueceu disso, já não tem nada a ver, o Senhor tem me abençoado, eu cresci, o Senhor me prosperou, eu me casei com mais de uma mulher, naquela época era costume deles, eles casavam com um monte de mulher, já estou casado, está tudo certo, a minha vida está andando, não tem problema nenhum. Mas aquele homem, Jacó, ele tinha um desejo das coisas de Deus, ele queria as coisas de Deus, por isso até que de uma forma errada, ele faz aquilo com Esaú. Ele tinha tanto desejo de ter uma bênção, ele tinha tanto desejo de ter o favor sobre a vida dele, que ele fazia qualquer coisa para ter a bênção, ele fazia qualquer coisa para que o favor de Deus estivesse sobre a vida dele. Eu vejo em Jacó um homem desejoso pelas coisas de Deus, e quando Deus diz, chegou o tempo de você voltar. Lá em Gênesis 31:3 diz assim, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de seus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Queridos, a volta fala sobre humildade, arrependimento, coração quebrantado. Só volta quem ama a Deus. Lá em Apocalipse 2:5 diz assim, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jacó, ele toma uma decisão, ele diz, olha, existe algo na minha vida que ficou para trás.
Eu preciso acertar algo, eu deixei uma continha que eu preciso pagar lá. E queridos, deixa eu te dizer, um homem, uma mulher de Deus é assim, ele não fica em paz enquanto não tem tudo resolvido na sua vida. Querido, se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso, porque o seu relacionamento com Deus não vai ser pleno se você tiver algumas contas, se você tiver algumas contas para pagar e você não pagou, você não vai se relacionar direito com Deus. Você precisa acertar as coisas que ficaram para trás, não é porque o tempo passou, faça isso. Se você precisa ligar para alguém, ligue. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa voltar, volte, porque Deus vai honrar a sua vida quando você fizer isso. Depois que Jacó toma essa decisão, um anjo aparece a Jacó. A Bíblia conta que Jacó briga com um anjo a noite inteira. Que loucura, que doideira é essa, Jacó brigando com um anjo. Jacó diz ao anjo: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Mas aqui a minha pergunta para vocês nessa noite: abençoado o quê? Ele já era um homem abençoado, já estava casado, já tinha muitas riquezas, já tinha os seus negócios, o seu sogro havia liberado para ele ir embora, estava tudo certo na vida dele. Então o que tanta bênção que ele está querendo, o que ele está procurando? E eu vejo aqui, queridos, que ele entende que ele precisava a bênção do perdão, ele precisava a bênção do favor, ele precisava da bênção de Deus para que ele voltasse e se encontrasse com o seu irmão, e o seu irmão não matasse ele. E aí nós vemos que depois disso ele vai ao encontro do seu irmão, ele manda primeiro presentes, ele manda pessoas levarem presentes, agradar o seu irmão, e quando ele chega ele recebe o perdão do irmão e tudo fica bem, porque ele decidiu fazer do que é certo. Aqui, queridos, nós temos duas pessoas, dois irmãos, dois homens imperfeitos, dois homens que erraram, dois homens que saíram do mesmo ventre. Um homem é lembrado de uma forma, um homem é lembrado como o impuro e profano. O outro homem é lembrado como um patriarca. O que diferencia um do outro? Pecadinho maior, pecadinho menor. Para Deus, pecado não tem tamanho, as consequências sim tem tamanho. Mas para Deus, você mentir ou matar é pecado do mesmo jeito. Pecado do mesmo jeito, os dois pecaram, os dois erraram. Mas Jacó, ele tinha o desejo de Deus. Jacó não rejeitava a presença de Deus. Ele batia a cabeça, ele errava, mas ele queria Deus. Se fosse preciso brigar com o anjo, agarrar o anjo, segurar o anjo para receber a bênção dele, ele fazia, porque o que ele queria mesmo, o que importava na vida dele era ter a bênção e o favor de Deus sobre a vida dele. Por isso que ele é lembrado dessa forma. Meu querido, como você quer ser lembrado? Você é aquele que se importa com as coisas, você é aquele que troca a bênção de Deus na sua vida por causa de um prato de comida, você é aquele que troca a presença de Deus por qualquer coisa dessa terra, ou você é aquele que busca a face de Deus acima de qualquer outra coisa? Você é aquele que não troca a presença de Deus por nada. Talvez no meio do caminho você erre, talvez no caminho você caia, você tropece, mas o desejo do seu coração sempre é: eu quero Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar. Eu brigo com um anjo, não me abençoa, Deus, eu errei, eu pequei, eu caí, mas Deus não me abençoa, me favorece, eu preciso do Senhor. Aqui a gente encontra duas atitudes diferentes e duas pessoas que foram lembrados de formas diferentes. Como você quer ser lembrado? Todos somos imperfeitos, queridos. Todos pecamos, todos caímos. Todos tomamos decisões que não deveríamos ter tomado. Como você quer ser lembrado? Você pode ser lembrado como um Jacó, um patriarca. Ou você pode ser lembrado como um impuro, alguém que rejeitou aquilo que Deus tinha para a sua vida. Aqui a diferença entre eles não foi o pecado, e sim o desejo da volta, e sim o arrependimento, e sim o quebrantamento no coração. Quem você quer ser? O poder da decisão está nas tuas mãos nessa noite. Você decide. Eu sou um Jacó. Eu sou um imperfeito, que erro, que piso na bola, mas eu estou atrás da presença de Deus, que eu estou atrás de fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu posso errar no meio do caminho, mas eu não largo Deus. Você é este.
Ou você é aquele que troca Deus na primeira esquina? Você é aquele que troca Deus na primeira proposta? Você é aquele que troca Deus na primeira tentação? Quem será que é você? Gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite, fechasse os seus olhos e fosse sincero com Deus. E fosse sincero com Deus. Sincero com Deus. Você não precisa falar isso para ninguém. Eu não quero te chamar aqui na frente, eu não vou fazer isso, mas eu quero que você seja sincero com Deus nessa noite. Olha, Deus, eu tenho me vendido. Olha, Deus, eu tenho trocado a sua presença por qualquer coisa. Olha, qualquer prato de comida que me oferecem, Deus, eu estou caindo dentro, eu estou pulando, eu estou mergulhando, eu estou comendo tudo. Olha, Pai, qualquer proposta um pouco mais acentuada, mais gostosa, eu estou pulando. Seja sincero com Deus. O arrependimento, queridos, a sinceridade na presença de Deus é o começo da mudança de Deus em nossas vidas. Jacó não era perfeito, mas ele desejava a presença de Deus. Deseja a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Deseja a presença de Deus mais do que o dinheiro. Deseja a presença de Deus mais do que os desejos da sua carne. Deseja a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. E Deus vai abençoar a sua vida de uma forma que você não pode nem imaginar. Se você quiser, fique de pé no seu lugar enquanto nós cantamos. Ore, fale com Deus e derrame o seu coração na presença dEle. Se você precisa fazer uma oração, se você precisa consertar algo na sua vida, se você precisa alinhar, se você precisa voltar, se você precisa pedir perdão. Queridos, é um momento seu com Deus nessa noite. Faça isso. Não perca a chance, não perca a oportunidade de acertar aquilo que você precisa acertar na sua vida. Deus está te dando uma grande oportunidade nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar. Ele quer exaltar a sua vida, Ele quer te prosperar, Ele quer te colocar em lugares altos, mas depende de nós, depende das nossas decisões. Por isso, nessa noite, faça isso. Eu te encorajo nessa noite, tome uma decisão. Se precisa se arrepender, se arrependa. Se Deus falou com você nessa noite, sabe, derrama o seu coração, abre a sua boca, no seu cantinho. Você não precisa falar alto, mas você fala: Deus, olha, eu preciso mudar. Eu preciso da tua ajuda. Enquanto nós cantamos, faça isso, ore, fale com Deus aí, em nome de Jesus.